terceiro colocado, o Atlético Mineiro, vai enfrentar o Coritiba em casa às 5 horas da tarde. O Coritiba, que amarga a 19ª posição no Campeonato Brasileiro, vem de uma péssima fase e ocupa a vice-lanterna do Brasileirão. Vale lembrar que o Atlético Mineiro ganhou 6 dos seus últimos 7 duelos contra o Coritiba na Série A e não levou nenhum gol em 5 dos confrontos. Apesar de vir de uma derrota para o São Paulo por 3-0 no Morumbi, o Galo Mineiro possui um favoritismo por estar jogando em sua casa, pois nessa edição do Campeonato Brasileiro perdeu apenas um de seus últimos 15 jogos em casa, partida em que perdeu por 2-0 para o Atlético Paranaense em novembro. O Galo possui a segunda melhor campanha do retorno do Campeonato Brasileiro, com aproveitamento de 66,67% de aproveitamento, está atrás apenas da equipe do São Paulo. Porém, nos últimos 5 jogos foram 2 derrotas, 2 empates e 1 derrota. Uma sequência não muito favorável para quem quer seguir na briga pelo título. Apesar de tudo isso, vem como favorito para essa partida, até pelo que vem mostrando nessa temporada. Lembrando ainda que o Galo venceu o primeiro jogo contra o Coritiba no Couto Pereira por 1-0 com um gol de Eduardo Sacha. Já a equipe do Coxa acumula 7 jogos sem vencer no Brasileiro, 2 empates e 5 derrotas. Essa é a pior sequência desde agosto deste ano. Vale destacar ainda que o Coritiba é a equipe que menos gols marcou dentro da área. Foram apenas 18 gols nesse Brasileirão. O jogador Keno, do time mineiro, é um dos destaques do Atlético. O jogador é líder em assistência. Foram 6, 77 finalizações, 43 chutes ao gol e 80 driblados nessa temporada. A partida contará com a transmissão do Premier, com a narração de Rogério Corrêa e comentários de Renata Mendonça e Bob Faria. Outra partida que acontecerá neste sábado pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro será às 7 horas da noite no Estádio Serrinha, onde o Goiás vai enfrentar o Sport Clube Recife. Vale lembrar que o clube esmeraldino é a lanterna do campeonato, somando até o momento apenas 20 pontos. Apesar do mau desempenho no Campeonato Brasileiro, o Goiás acumula 3 confrontos sem perder como mandante contra o Sport Recife. Foram 1 vitória e 2 empates. E em caso de vitória, possui a chance de deixar a lanterna e diminuir a distância para o Bahia, que é o primeiro time fora da zona do rebaixamento. O Sport, que está na 15ª posição da tabela, logo acima do Bahia, com 29 pontos, possui somente 1 ponto a mais do 17º colocado, Vasco da Gama, que é o primeiro time dentro da zona da degola. Nos últimos 2 confrontos entre Goiás e Sport, a defesa esmeraldina não foi vazada. Vale lembrar ainda que o Goiás ganhou apenas um de seus últimos 8 jogos em casa na Série A, oportunidade em que venceu o Palmeiras por 1-0 em novembro. Resumindo, os outros jogos são 3 empates e 4 derrotas. Já o Sport Recife acumula 6 jogos sem ganhar como visitante, sendo 2 empates e 4 derrotas, marcando apenas 2 gols nessas partidas e sofrendo 10. O Goiás até aqui é o time com menos gols marcados de cabeça no Brasileirão 2020. Além disso, é o time que mais sofreu gols dessa forma. Ao todo foram 10 gols de cabeça sofridos. O Sport Recife é o único time que fez os 100% de seus gols dentro da área no Brasileirão 2020. Sendo assim, o Sport não é um time que costuma arriscar muito, não faz muitos gols de fora da área. Provável escalação dos 2 times. O Sport vem com Tadeu, Davi Duarte, Fábio Sanches e Heron, ou Iago Mendonça. Shailon, Breno, Ariel Cabral, Douglas Baggio ou Miguel Ferreira e Jefferson. No ataque, Vinícius e Fernandão. Os técnicos são Augusto César e Glauber Ramos. O time do Sport vem com Luan Poli, Patrick, Maidana, Adrielson e Júnior Tavares. Marcão Silva, Ronaldo, Lucas Mugni e Thiago Neves. Marquinhos e Dalbertos. Técnico Jair Ventura. A partida contará com o árbitro Braulio da Silva Machado, árbitro FIFA de Santa Catarina. Os assistentes Henrique Nel Ribeiro e Eilton Nunes, ambos de Santa Catarina. O quarto árbitro será Eduardo Tomás de Aquino Valadão, de Goiás, e o VAR com Márcio Henrique de Góes, de São Paulo. O jogo contará com a transmissão do canal Premier e com a narração de Júlio Oliveira e comentários de Grafite. Outro jogo que vai acontecer hoje às 7 horas da noite é a partida entre Fortaleza e Flamengo. É o primeiro jogo em que o Rogério Ceni vai se encontrar com a sua antiga equipe, o Fortaleza. O vice-líder Flamengo vai visitar o Fortaleza hoje na Arena Castelão,
e tenta buscar a sua quinta vitória consecutiva para tentar encostar no São Paulo, que vive uma grande fase nesse Brasileirão. Vale lembrar que o Flamengo está com 48 pontos, 50 pontos atrás do líder e possui um jogo a menos. A partida de hoje pode ser um divisor de águas para a equipe do Flamengo, e em caso de vitória o time continuará lutando pela ponta da tabela. A equipe rubro-negra terá a volta de William Arão, após 2 rodadas sem jogar no Brasileiro. Já a equipe do Fortaleza não está em uma situação nada boa. No segundo turno conseguiu apenas uma vitória e vem despencando na tabela. O Leão de Fortaleza ocupa apenas a 14ª posição com 30 pontos, 2 à frente de Vasco, primeiro time dentro da zona da degola. O time do Fortaleza precisa vencer para não correr riscos de entrar no Z4 e ficar numa situação muito desconfortável. Na história do Brasileirão, houveram 4 confrontos no Castelão, com 2 vitórias do Flamengo e 2 vitórias do Fortaleza. Provável escalação do Fortaleza vem com Felipe Alves, Tinga, Jackson, Paulão, Bruno Melo, Felipe, Ronald, Mariano Vasquez, Romarinho, Davi e Wellington Paulista. São desfalques do time do Fortaleza, o Juninho, que está suspenso, Yuri César, que está suspenso e também possui uma questão de contrato, Max Walef, que tem lesão no joelho direito, Quinteiro e Roger Carvalho, que estão em transição. Pendurados vem Bergson, Davi, Jackson, Osvaldo e Romarinho. Provável escalação do Flamengo: Hugo, Isla, Rodrigo Caio, Natan e René, William Arão, Gerson, De Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Pedro. Gabigol está suspenso por cartão vermelho, Felipe Luiz suspenso por terceiro cartão amarelo, Diego Alves com problema muscular na coxa, Michael, que sente dores no joelho, e Thiago Maia, que está fora até a metade de 2021 por conta de uma cirurgia no joelho. Esses foram os desfalques do Flamengo e seguem como pendurados: Gabriel, Gerson, Gomes, Rogério Ceni, Vitinho e João Lucas. A arbitragem da partida será o Rafael Trace, árbitro FIFA de Santa Catarina. Árbitros assistentes serão Kleber Lúcio Gil, da FIFA, de Santa Catarina também, e Thiago Americano Labes, de Santa Catarina. O quarto árbitro será Luiz César de Oliveira Magalhães, do Ceará. Árbitro de vídeo será Caio Max Augusto Vieira, do Rio Grande do Norte. Assistentes do VAR, Diego Pombo Lopes, da Bahia, e Flávio Gomes Barroca, do Rio Grande do Norte. O jogo contará com a transmissão em pay-per-view com a narração de Luiz Carlos Júnior, comentários de Lédio Carmona e Paulo Nunes e reportagem de Lucas Catribe. Hoje, sábado, às 21 horas, teremos um grande duelo entre 2 tricolores. De um lado, o Fluminense, que joga em casa, e de outro, São Paulo, líder do Brasileirão com 53 pontos. Vale lembrar que o líder São Paulo possui uma vantagem de 5 pontos à frente do Flamengo, que é o vice-líder, e entra nesse jogo para tentar manter a sua boa vantagem na tabela. O duelo entre os cariocas e paulistas acontecerá no estádio do Maracanã. O São Paulo, nos últimos 10 jogos como visitante nessa edição do Brasileirão, perdeu apenas uma partida, sendo 5 vitórias e 4 empates. A derrota mais recente foi para o Corinthians por 1-0 na Neoquímica Arena. Apesar da ótima fase, o São Paulo ganhou apenas 2 de suas últimas 4 visitas ao Fluminense na Série A. Ao todo foram 12 jogos, 2 empates e 8 derrotas para o tricolor carioca. Vale lembrar que Daniel Alves é o jogador com mais passes certos no Brasileirão. São no total 1.372 passes, sendo 714 no campo adversário nessa edição do Campeonato Brasileiro. Ainda não se sabe se Fernando Diniz vai poupar ou não jogadores diante do Fluminense. O São Paulo enfrentará o Grêmio no jogo da volta da Copa do Brasil na próxima quarta-feira. E em entrevista coletiva, Fernando Diniz não deixou claro se vai poupar ou não jogadores para a partida. Provável escalação do São Paulo será Thiago Volpi, Juan Fran, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo. No meio-campo, Daniel Alves, Luan, Gabriel Sara e Igor Gomes, Brenner e Luciano no ataque. Estão de fora da partida Valse, que fez cirurgia no joelho, Lisiero, que fez cirurgia no tornozelo, Paulinho Boia e Lucas Perry, que estão em transição, além de Tietê, que está suspenso. Vem pendurados para essa partida Arboleda, Bruno Alves, Gabriel Sara, Igor Gomes, Igor Vinícius, Juan Fran, Léo, Luan, Reinaldo e Vitor Bueno. O Fluminense, que perdeu 2 das oportunidades de entrar no G4 do Brasileiro, vai precisar encarar o São Paulo, que vem em uma grande fase. Em caso de vitória do Fluminense, o mesmo ainda pode ultrapassar Grêmio e Palmeiras na tabela. Lembrando ainda que precisará torcer para o tropeço dos 2 times para ficar no G4. Após a saída do técnico Odair Hellmann do Fluminense, o clube ainda busca sua primeira vitória sob o comando do ex-auxiliar Marcão. Nos 2 primeiros jogos no comando do novo técnico,
o tricolor carioca somou apenas um empate com o Vasco e uma derrota para o Atlético Goianiense. O tricolor carioca marcou 8 dos seus 36 gols no Brasileirão em jogadas de escanteio, representando 22% dos seus gols. É o time que tem a maior quantidade entre os times do Campeonato Brasileiro. Um dos desfalques do Fluminense é o meia Nenê, desfalque de última hora que não foi relacionado em razão de um problema físico. Fluminense, que tem 6 desfalques, terá as voltas de Calegari, Iago e Wellington Silva, promessa de um time mais leve para encarar o São Paulo. Estão pendurados Lucas Claro, lesão na coxa direita, Luiz Henrique, também lesão na coxa direita, Hudson, que está suspenso, Ganso também por suspensão, Nenê com problema físico e Martinelli. Estão pendurados nessa partida Nenê, Michel Araújo, Matheus Ferraz, Igor Julião, Nino, André, Felipe Cardoso e Pacheco. Provável escalação do time do Fluminense: Marcos Felipe, Calegari, Nino, Matheus Ferraz, Yuri, André, Iago e Michel Araújo. No ataque, Luca, Wellington Silva e Marcos Paulo ou Fred. A arbitragem do jogo entre Fluminense e São Paulo será apitada por Anderson Daron, com árbitro FIFA do Rio Grande do Sul. Árbitro assistente número 1, Rafael da Silva Alves, também do Rio Grande do Sul. Michael Stanislau. Quarto árbitro, João Enio Sobral. E árbitro de vídeo, Daniel Nobre Bins. Então, é um ponto que o São Paulo deve tentar se ater nas bolas paradas, né? Principalmente nos escanteios, que é a grande arma do Fluminense nesse Campeonato Brasileiro. O jogo contará com transmissão de Sport TV e Premier e com a narração de Gustavo Villani, comentários de Pedrinho e Maurício Noriega. Bom, galera, a gente tentou trazer para hoje aí o máximo de informação possível para os jogos desse sábado, né? Essa foi a minha análise dos jogos de hoje e eu espero que vocês já se inscrevam no canal para que a gente possa estar trazendo mais conteúdos como esse, tá bom? Obrigado a todos, esse foi o canal Brazucas e até a próxima.